Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós temos aqui conosco o colunista do Repórter 360, Rodrigo Rodrigues, ele que é VP executivo da Opus Múltipla, Grupo OM, e um dos idealizadores aqui do Repórter 360. Essa presença especial do Rodrigo vem para conversar com o nosso entrevistado, super especialista em publicidade, o presidente do Sinapro Paraná, Karl Gelbeck. Então, para aquecer motores, passo a palavra para o Rodrigo, que já tem perguntas na manga para iniciar o bate-papo com o Karl. Sejam bem-vindos, Rodrigo, Karl. É um prazer participar aqui. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Karl, por ter aceitado o convite do Repórter 360, estar aqui na Jovem Pan News. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, não sei se a gente pode abrir já assim na imprensa ou não, mas eu sei que as mudanças na atividade publicitária também levaram a uma mudança de nomenclatura do sindicato. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho, se for possível, como vai ser a nova nomenclatura. Sim. E o que faz o sindicato. Tem gente nos acompanhando aí que é do segmento, mas como cliente, anunciante, não necessariamente participando, e tem jovens donos de agências que também às vezes têm dúvida. Para que serve o sindicato, né? Se pudesse falar o objetivo e a nova nomenclatura. Ok. Bom, o sindicato, como o próprio nome, né, diz, ele acaba ficando um termo pouco hoje em dia pesado, muito burocratizado, né? E o que a gente, nos últimos anos, somente podemos chamar assim, DC, né? Depois de Covid, a gente teve que se modernizar, teve que se recriar. E então foi feita uma sugestão em algumas reuniões nacionais da FENAPRO, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda. Nós tivemos e teve um começo de conversa de se tornar Sistema Nacional da Propaganda. Em um capítulo do Paraná, e assim vai para cada estado, que nós temos presença em vários estados, acho que mais de 20 estados no Brasil. E com isso, virando o Sistema Nacional de Propaganda, nós podemos também passar por outras áreas, que hoje a área da propaganda, vide, por exemplo, um festival de Cannes, que antigamente só premiava a publicidade em si, um bom vídeo, um bom anúncio de jornal, um bom anúncio de revista. Hoje a propaganda já navega por outros meios, outros caminhos, o próprio caminho digital, e isso também tem que passar para a base da publicidade, que, né, ela se tornar tudo, né, multicolorida, multifacetada, multicriativa. E isso fez que quebrasse um pouco essa ideia do sindicato. Então, a ideia de se tornar Sistema Nacional de Propaganda, eu acho que vai trazer também um público mais novo, mais jovem, que é o que a gente está buscando também agora em todos os Sinapros e com nossos associados, né? Buscar trazer de volta os universitários, buscar de volta o charme, podemos assim dizer, do próprio curso de publicidade, que a gente perdeu muito disso. E é isso. Então, acho que o Sistema Nacional de Propaganda vai facilitar muito esse tipo de referência no mercado para o nome, enfim, do Sinapro. Karl, e as previsões de tempos e movimentos para o Sistema Nacional de Propaganda? Pode abrir ou ainda tem coisas? A gente está tentando articular e coordenar. Eu aqui no Paraná, com a própria ajuda do Rodrigo, a gente tem procurado fazer novas ações. Dentro uma dessas ações é buscar de volta, digamos, o universitário. O universitário estava meio perdido, ele terminava a faculdade ou a universidade e estava buscando outras áreas, ele quer montar a empresa dele, ele quer montar, enfim, alguma coisa na área digital, e perdeu-se um pouco dessa essência do publicitário. E é isso que é uma das grandes buscas que nós estamos fazendo. Karl, você trouxe o desinteresse de muitos acadêmicos da área de publicidade e das comunicações com relação à atividade de agência. A gente vê o tempo inteiro
conteúdos aí nas plataformas sociais falando que a agência é algo desnecessário, que está perdendo a importância, plataformas criando suas próprias IAs para as empresas criarem lá mesmo seus conteúdos. Como contraponto, a gente tem recebido reportes de campanhas práticas de clientes e vários anunciantes pelo Brasil e pelo mundo, de que a ideia ainda é poderosa, porque o impacto do conteúdo na interação com a peça publicitária e com o clique, etc., o conteúdo ainda representa um percentual muito grande dessa interação com a peça publicitária e, portanto, com as conversões que eles estão esperando lá no fundo do funil. Eu queria a tua opinião. Como é que você acha que qual é o papel hoje da agência de publicidade? Ela ainda é importante nesse processo de divulgação de produtos e serviços para os mercados? Sem dúvida. Voltando talvez até uma teoria antiga, né? Quando você está com algum problema de saúde, você vai em busca de um médico. Eu acho que ainda, quando você está com um problema no seu produto, está lançando um produto, está entrando no mercado de alguma maneira, está com o seu negócio tendo dificuldades, você vai procurar os profissionais de uma agência de publicidade. E não acredito que o IA vai resolver teus problemas. Pode te dar um caminho, pode te dar algumas ideias, mas a criação, a base, inclusive não só da parte criativa, mas a parte de inteligência do cérebro das pessoas que trabalham no departamento de mídia é muito importante. Eu acho que o IA ainda vai pedalar ainda para chegar nesse nível. E o nível da criação mesmo, da base criativa, de uma boa ideia, não pode se utilizar um IA que vai, de alguma maneira, copiar alguma ideia. Não chega lá, né? Então, o diferencial ainda da agência vai ser, claro, a parte criativa, mas tem muitos profissionais lá dentro que eu acho que ainda tem mais competência, tem mais leitura do problema, do briefing, e para apresentar resultado do que o IA ainda apresenta, né? Bem legal. Enquanto estava falando isso, eu fiquei pensando nos bancos, que de uns anos para cá os bancos nos jogaram para os canais digitais. Obviamente isso foi gerando economias de custo, de instalações, e de certo modo nos facilita. Eu passar a mão no aplicativo no celular, faço uma transferência e tal. Mas em alguns momentos importantes da minha vida, da relação com o banco, com as finanças, eu quero conversar com alguém, e de preferência que seja alguém sênior, para me dar recomendações de para onde vai o mercado, investimentos, ou se pode me ajudar com geração de algum tipo de linha de crédito para 13º, etc. Então, eu entendo que, apesar de algumas facilidades que a tecnologia pode estar trazendo, o empresário que está, como você disse, com a empresa, ou querendo expandir, ou em dificuldade, ou entrando em novos mercados, ou lançando novos produtos, ele precisa, em algum momento, sentar com alguém que já tenha muitos casos de sucesso na bagagem para poder se consultar. Assim como também a gente não vai entrar no ChatGPT, jogar os nossos sintomas e sair comprando remédio, a gente precisa desse profissional. E aí uma pergunta para provocar um pouco o segmento publicitário. Quais seriam as melhores maneiras para um empresário que está nos assistindo hoje escolher uma boa agência? Em 2025, quais seriam os melhores critérios para eu saber, puxa, estou escolhendo um bom parceiro que vai fazer um bom diagnóstico e vai me dar os remédios corretos? Bom, um bom exemplo disso nós temos no Sinapro, né? Nós temos hoje 44 agências filiadas no Paraná todo. Para as agências filiarem ao Sinapro, elas passam por algum crivo, algum cadastro, enfim. E isso também vale até para o SEMP, hoje em dia, que está muito mais rigoroso para participar do SEMP, que é o Conselho Executivo das Normas Padrão. E essas agências têm uma certa estrutura. Então, o que eu sugiro que o empresário faça uma consulta, como se faz através de Google, enfim, ele vai ali marcar 3, 4 agências,
sugiro que ele vá visitar essas agências, vai conversar com os profissionais, tem muitos profissionais com muita experiência, e o papo ao vivo, uma conversa ao vivo de uma reunião, também cria empatia, e tudo isso faz parte. Se aquela agência tem o estilo para o produto dele, se tem a maneira, o carinho que vai ser atendido, porque tudo isso pesa também no dia a dia, no movimento que vai acontecer. Querendo ou não, a agência vai estar responsável em aplicar uma verba financeira, né, do dinheiro do empresário em si. Então, ele tem que saber que essa agência está parceira, técnica, operacional e competente e com muitos profissionais para ajudar nesse aspecto. Cal, você falou a respeito da visita a uma agência do prospect interessado, e isso me abre um ponto que, inclusive, já debatemos, eu e o Rodrigo, a respeito, e queria ouvir a tua palavra aí como um líder do segmento a respeito. Como está funcionando a questão do home office? Porque as agências de publicidade é exemplo de outras prestadoras de serviço, considerando DC, como você falou, né? Depois da Covid, tiveram uma grande revolução nesse sentido. A palavra é sua, Cal. Olha, quando eu falo também da pessoa, hoje em dia tem agências que atendem via cowork, né? Então tem agências que atendem online, mas, de qualquer maneira, vai existir um contato, mesmo que seja uma reunião online, a pessoa vai ter pessoas do outro lado, a pessoa não vai falar com máquinas, né? E ali vai estar profissionais que vão poder, de alguma maneira, um olho no olho, mas online, mas a pessoa vai perceber o que tem de informação daquele lado, né? Provavelmente a agência faça uma proposta, faça uma estratégia. Eu acho que tudo isso ajuda muito, sabe? De qualquer maneira, não deixa de ser o olho no olho. Com relação a esse sistema home, híbrido, eu acho que vai ter várias fases ainda pela frente, né? A gente já teve a fase home, vai ter a fase presencial. Recentemente, conversando com o Rodrigo sobre esse tema de como administrar ou mensurar o trabalho do home. Então, eu acho que isso são adaptações que estão sendo feitas, infelizmente. A gente vai ter curto prazo para resolver isso, né, Rodrigo? A gente não vai ter assim, olha, isso aí vamos resolver até ano que vem. Não, a gente vai ter que resolver até, sei lá, até o mês que vem, né? Porque as coisas têm sido muito rápidas e muitas decisões e, enfim, é isso. A gente, até essa semana, nós acompanhamos a notícia do Itaú demitindo 1.000 pessoas porque estava monitorando a produtividade no trabalho remoto, né? Então, eu concordo com você que ainda nós vamos aprender a explorar o melhor dos modelos, tanto o remoto quanto o híbrido e mesmo o presencial, né? Cal, a gente tem ouvido muito o pessoal acompanhando os mundos digitais e decretando a morte dos meios offline, como televisão, mídia exterior, a rádio tradicional, não a rádio digital. Por outro lado, temos acesso a pesquisas, e até entre os meus clientes, que quando você faz a combinação dos meios on com os meios off, é que você tem o melhor resultado, inclusive em cliques no ambiente digital. Eu queria te perguntar, faz sentido hoje em dia a gente decretar a morte dos meios off e investir tudo no canal digital? Eu sugiro que não. Até porque a maioria ainda grande da população curte ainda um bom programa de televisão, entretenimento, eu digo a massa mesmo, né? Então, às vezes a gente faz um cálculo aí de que as pessoas estão nos streamings, estão fora, não estão vendo muita televisão, a própria polarização política acaba gerando isso, mas a gente sabe que ainda a força da televisão é muito grande, a força da rádio, as pessoas andam muito de carro e trafegam, enfim, as mídias exteriores, então, cada vez estão encontrando espaço. Eu acho que isso, pós-Covid também, falando, né, DC, né, depois do Covid, a volta claro que está tendo uma mistura, um sistema híbrido de online e offline. E isso eu acredito que não vai cair. É uma tendência, inclusive, eu acho que é aumentar e
online, porque o digital em si, ele também não cria oportunidades de se fazer grandes criações, de ter grandes campanhas, e isso o online ainda, desculpe, o offline ainda permite essa criatividade mais forte do que o próprio digital em si. Pelo menos essa é uma opinião minha. Eu concordo, Carl, acho bem interessante essa tua perspectiva, e a gente tem acompanhado alguns clientes nossos que são anunciantes nacionais, que quando a marca sai, isso a gente mede, porque a gente não está medindo só com base na informação do veículo ou da plataforma de tecnologia. A gente está medindo já com resultado em fluxos em loja ou em vendas, né? A gente percebe quando sai da televisão, por exemplo, um dos nossos grandes clientes, tem rede de varejo e tal, sai da televisão por um mês, a lembrança da marca já cai. Se eu não lembro, eu não considero. Se eu não considero, eu não compro. Então, um mês ausente já gera uma perda de vendas que a gente consegue mensurar lá no caixa. E o outro cliente também nacional que a gente tem como um exemplo interessante é que todo o processo de venda do produto dele é online. É tudo e-commerce. Mas é sair de um trabalho de construção, de diferenciação do produto que ele vende. Eu não estou falando só de vender oferta, eu estou falando de gerar uma conexão por meio da comunicação, fazer um material no Dia das Mães, um material do Natal, que faça as pessoas se emocionarem. Quando isso não acontece, a gente chega a observar 9% de perda nas vendas, e quando a gente combina isso que a gente chama de campanhas mais de equity, mais institucionais, que emocionam e tal, quando a gente combina isso com a atuação no digital, no 360, a gente observa 26% de aumento na taxa de compras. Então, você pega um gap aí de 26 contra 9, são 35 pontos de diferença quando a gente sai de um mix em que eu emociono no off, emociono no on e trabalho oferta e trabalho os vários formatos, né? Então, me parece fazer realmente muito sentido que as pessoas tomem cuidado. Diz que o Luís XV tinha uma frase que era, por pior que seja, um livro sempre ensina alguma coisa. E tinha um outro filósofo que falava, tome cuidado com o homem de um livro só. Então, acho que cabe nesse momento falar isso. Cuidado com o homem de um curso só, ou que foi por um evento só, num determinado vale do silício, em algum lugar, que volta pensando só de um jeito, querendo fazer só uma coisa, né? Houve, a cada tempo e a cada momento, vai se criando novas ferramentas, e nós podemos chamar isso também de novos veículos de comunicação. Quer dizer, a gente começa a ter, há pouco tempo não se falava em TikTok, há pouco tempo não se falava tanto da força do Instagram, e aí só se falava em Facebook. Então vai criando novos, né? O X, enfim. Então a gente tem que buscar apresentar para o cliente as diversas oportunidades, as diversas veículos, podemos assim, para ajudar na divulgação do produto, mas não pode deixar o offline longe, porque também tem seu público, também tem sua participação, e também ainda eu acredito que os veículos offline, eles têm credibilidade. A rádio tem credibilidade e o veículo como televisão, por exemplo, tem muita credibilidade. As pessoas acreditam muito. Então, é muito importante. E o digital ainda pode passar essa ideia de fake news, de falso e tudo, essas coisas. IA, né? IA. Foi feito por IA. Por IA, exato. Boa. Esse ponto que você levanta, Cal, a respeito da IA, e até mesmo a gente sabe aí de muitos anunciantes não tão legítimos, né, dentro de redes sociais aí, vimos ingressos de shows falsos sendo vendidos, vimos alguns canais aí, inclusive com temas muito pesados, né, houve esse escândalo aí recente daquele influencer lá com meninas, né, Sim. com danças ali que não seriam apropriadas para meninas, muito menos aquela idade, né. E com isso a gente vê que realmente existe uma força intensa do offline aí, quando a gente fala de grandes grupos de comunicação com TV, rádio, assim por diante.
Entretanto, quando começou toda essa movimentação do digital, existia aquela situação de que, poxa, nada se mensura do offline. E o digital consegue mensurar tudo. Eu queria colocar uma pimenta nessa história, trazendo para vocês o seguinte. Hoje, bem feito, a gente consegue sim mensurar o off por meio, muitas vezes, do digital e por meio da venda final, como o Rodrigo acabou de trazer informações aqui. E, por outro lado, não foi nenhuma nem duas vezes que nós vimos Big Techs com escândalos de números que eles mesmos informam e eles mesmos auditam. Então, coloca-se lá um determinado valor em uma determinada campanha online, uma determinada plataforma online, e aquela plataforma vai dizer, eu entreguei X mil impressões, dessas X mil impressões, houve um volume de repercussão, tanto, tal. Sim, mas onde está essa informação? Quem tem acesso àqueles painéis para conseguir essa leitura, né? Então, a pimenta que eu deixo aqui é a importância do 360. Por quê? Imaginemos que estamos com um anúncio numa rádio e criamos um domínio específico para falar a respeito de uma determinada ação. Nós sabemos que todo mundo que entrou naquele domínio veio por conta daquela ação, talvez por ter ouvido aquele spot na rádio, talvez não no primeiro momento, mas no máximo pelo boca a boca que surgiu a partir daquele ponto, né? Então, pergunto, Cal, será que o anunciante hoje em dia, e eu depois esse ano ao Rodrigo também, tá? Queria abrir esse debate. Será que o anunciante ele tem essa percepção de que juntos, on e off, no fim das contas, quando bem feito, podem ter a leitura completa de quanto está funcionando aquela comunicação? Pergunta ao Cal primeiro. Eu acredito, sempre tem esse debate, né, que o off não tem como mensurar. Eu acho que hoje em dia já tem, porque existem dados, existem pesquisas, o próprio Canta, enfim, todos, né, os institutos aí estão na rua, no comando, enfim. Então, alguma maneira eles têm como regular isso, né? As grandes redes de TV estão no dia a dia fazendo alguma aferição de audiência e tal. Então, existem modelos. Né? E por terceiros, né? Exatamente. Que não é o que o digital faz por si. Exatamente. Né? O digital tem essa dúvida que às vezes, olha, agora vamos olhar ali os relatórios e tem que acreditar naquilo. Eu já tive clientes que disseram, pô, mas qual que é a garantia disso aí, né? A garantia é que eles dizem que sou é aquilo ali, né? A garantia sou eu. Né? Então a gente confia, mas ainda pode ver que não tem como, eu acho que tem que andar junto. A maior prova disso que grandes anunciantes de produtos de redes, vamos chamar assim, de sites digitais, eles estão anunciando na TV aberta, por exemplo. É verdade, é um ponto interessante esse que você trouxe, Daniel, porque a partir de dado momento, o trabalho de investimento no mundo digital é um exercício de fé, não é? Você sai do mundo prático, exato, e vai para o mundo da fé, porque enquanto você tinha lá um IVC, um Instituto Verificador de Circulação, para verificar o mundo impresso. Hoje você tem tanto Nielsen nos Estados Unidos como Kantar em boa parte do mundo fazendo medição de audiência, que são institutos, como você falou, Daniel, independentes que estão verificando se aqueles números de audiência existem mesmo ou não. Então não é um número dado por eu mesmo, né? Então eu gero o resultado, eu meço, eu informo. É um exercício de fé, de você acreditar que aquilo está realmente correto. Eu cobro, eu faturo. Eu cobro, eu faturo. Por outro lado, claro, a gente não pode ignorar os resultados que essas plataformas têm trazido para tantas empresas que conseguiram ter uma empresa local e vender para o mundo inteiro, né? Tantas empresas que passaram a ter um alcance. Foi quando surgiu a televisão por satélite, que permitiu que redes de varejo passassem a expandir o sinal das suas publicidades através de uma nação inteira, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. E isso expandiu o desenvolvimento comercial das empresas. Agora, a gente tem que realmente pensar o seguinte: eu posso mensurar o off? Posso. Exatamente com as mesmas métricas do digital? Não necessariamente, mas isso não significa que eu não posso mensurar. Então, como é que eu meço velocidade no mar? Por nós, milhas náuticas. É diferente de como eu meço na terra, que é quilômetros por hora. Bom,
Posso medir? Posso. É do mesmo jeito? Não. Então, no off, a gente consegue medir tanto previamente, com as audiências, e aí você monta os planos de mídia simulando aquilo que vai dar, e normalmente dá o resultado que você imaginava. E você tem mensurações como pesquisas pré e pesquisas pós. Então, quantas pessoas lembravam de mim antes e depois da campanha? Quantas pessoas pretendiam comprar o meu produto antes e depois da campanha? Quantas vendas efetivamente aconteceram? Então, a gente tem maneiras de fazer mensuração do impacto de comunicação sem necessariamente ser o que o GA4 nos dá ou as plataformas digitais nos oferecem. Então, usar métricas diferentes e sistemas de coleta de dados diferentes não significa que a gente está errado. O problema é que, para facilitar a vida, as pessoas querem colocar tudo isso no mesmo dashboard, no mesmo painel, com os mesmos indicadores. Isso vai gerar um pouco de dificuldade. A gente já tem mídia programática hoje em rádio, já tem mídia programática hoje em mídia exterior. Então, eu sei se a pessoa passou na frente de uma placa de rua, se depois que ela passou, ela entrou na minha loja ou não. Então, o meio off já me dá algumas métricas do meio on. Mas eu preciso complementar com outras, porque senão a pessoa, eu não posso medir desse jeito, então não deve funcionar. Aí você está apequenando a potência da comunicação da sua empresa. E se a gente pega aqui, por exemplo, no Grupo RIC, tem a TV conectada, né? Sim. Futuramente, né? 3.0, os próprios canais do YouTube estão se tornando televisões, né? No ano que vem, a Copa do Mundo vai ser transmitida pela Cazé e também pelo próprio YouTube. O YouTube vai liberar um canal para passar todos os jogos da Copa. E não deixa de ser um modelo de televisão, quer dizer, claro, híbrido, sei lá como é que vamos chamar isso, né? Mas é uma busca de imitar o off, né? Então, a própria força do YouTube não deixa de ser isso. Né? Exatamente. Todos esses conhecimentos, Cal, falando agora a respeito da formação de profissionais. Os cursos, e o Rodrigo também, como professor aqui, tem muito a colaborar nesse sentido. Os profissionais hoje, basta a formação acadêmica deles ou tem que estar muito atento a esse florescer constante de novidades? Bom, eu também recentemente estava em sala de aula e percebi ainda um distanciamento, né, dessa geração com relação a todas as ferramentas e teorias que se colocam dentro das salas de aula. E a prática ainda é melhor, eu acho que tanto não interessa o curso, né? Quando começa a conviver no dia a dia, sai da sala de aula, tem a oportunidade de fazer um estágio, acaba evoluindo muito. Então, o que a gente precisa, e esse é um projeto que a gente tem, quando a gente voltar a ir nas universidades, ir nas faculdades e mostrar esse outro lado. Porque senão ele sai de lá, o Rodrigo comentou agora há pouco, sai de lá meio dirigido para o lado digital, e não existe só o lado digital, né? Então a gente tem que buscar esse ser humaninho de volta para trazer talvez até para uma realidade de mercado e de vida que ele vai ver na frente. Daniel, eu não sei exatamente quanto tempo o nosso material vai ficar no ar e a partir de quando estará disponível esse nosso debate, mas haverá, nos dias 24 e 25 de setembro, haverá um debate sobre inteligência artificial na publicidade. Então, se eu puder divulgar, você encontra pelo Simpla, o nome do evento chama Prompt, que é a linguagem que o comando que a gente dá na IA, né? Então, quem quiser procurar lá no Simpla Eventos, o evento Prompt, nós vamos ter no dia 24 e 25 de setembro, presencialmente aqui em Curitiba, na Capela Santa Maria. Vai ser o primeiro evento sobre IA em publicidade promovido por uma instituição de ensino superior. Então, eu trouxe nesse momento, porque a gente está falando dos universitários, e quem está promovendo isso é a Universidade Positivo, que vai ser um debate com profissionais de mercado falando sobre IA, né, o que já se avançou dentro da área da publicidade. Então, deixo esse convite aí, se for tempo ainda, tiver vagas, quem quiser participar lá.
Então, convite feito, compartilhamos em tela aqui as informações desse momento especial e contamos com todos lá. A gente está chegando ao final do nosso programa agora, Karl Gelbeck, o presidente aqui do Sinapro Paraná, e queria pedir para você uma palavra de atenção e que você decida se essa palavra ela vai para o contratante da agência ou para o gestor de agência. Então, a palavra é sua. Olha, eu queria alertar a todos os, digamos, gestores de agência para não fugirem muito, porque você sabe que o que o Rodrigo falou agora, de palestra, curso, conhecimento, às vezes a gente percebe que o gestor de agência se sente um pouco ressentido de fazer, de participar, de entender essas novas tecnologias e técnicas, e a gente precisa que ele, como gestor de agência, participe mais. Então, um convite como esse que o Rodrigo fez. Nós estamos fazendo no Sinapro, nós acabamos de fazer um evento Transforma, que nós trouxemos um especialista para falar de gestão de pessoas dentro das agências. Enfim, outros cursos, outros eventos que a gente faz, que às vezes a gente percebe que não tem uma participação como deveria ser. Então, aqui o meu puxãozinho de orelha é que tenha uma participação maior. Você que é empresário da área de comunicação mesmo, em geral, não precisa ser só de agência, participe mais, busque mais conhecimentos, porque a roda gira e está girando muito, numa velocidade bem maior do que se imagina. E o próprio nome do projeto de vocês, que é o 360, também passa sobre isso. Quer dizer, você girou, passou e está acontecendo. Então é isso, essa é a minha mensagem. Obrigado pelas palavras, Karl. Logo nos despedimos. Vamos à palavra final do Rodrigo Rodrigues. Olha, eu gostei demais da fala do Karl. Eu acho que foi bem bacana. O publicitário, dono de agência, né? A palavra dele final foi dirigida ao empresário da área de comunicação. Parar para pensar justamente isso. Quanto tempo você dedica a estratégias para desenvolver o negócio dos seus clientes e quanto tempo você dedica a estratégias para desenvolvimento do seu próprio negócio? Quantos cursos e eventos e feiras você acompanhou com o seu cliente e quantos cursos, eventos e feiras você fez da área de gestão da comunicação? É impressionante a reflexão e muitas vezes aquele papo, né? Estamos falando de uma empresa de comunicação e ela se comunica bem. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês. Karl Gelbeck, o presidente do Sinapro Paraná. Eu agradeço o convite, foi um prazer participar. 2 grandes profissionais na minha frente só ajudam. A satisfação é toda nossa e é uma honra aí poder caminhar contigo e aprender contigo. Tenho certeza que o nosso público está muito feliz. E, Rodrigo, muito obrigado aí por toda a idealização junto com a gente aqui do Repórter 360, condução tão boa e o conjunto de ensinamentos e inspirações que você sempre traz. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço por você estar levando o programa a novas audiências aí agora junto com o Grupo RIC Jovem Pan News e por ter a disposição de estar sempre aqui e nos chamar para participar. Nós agradecemos e assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo RIC Business e pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Tchau!